Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Fávaro e vos trago hoje um assunto tão amplo quanto a imaginação fértil de uma criança. Neste vídeo estaremos falando sobre o espaço, mas não exatamente ele, pois é realmente um assunto muito amplo a se discutir. Estaremos falando sobre como podemos observá-lo, quando e onde. Estaremos conversando neste vídeo sobre os observatórios astronômicos. Para nós entendermos qual é a cor de uma estrela, qual é a composição química de uma galáxia distante, qual é a temperatura de uma estrela, o seu fluxo de luminosidade e muitos outros fenômenos que, acredito eu, que seja impossível de fazer esses estudos a olho nu. Então é aí que nós utilizamos um observatório astronômico, ou com mais intimidade, só observatório. Os observatórios são compostos por centenas de telescópios em seu interior, espelhos, lentes que podem chegar a dezenas de metros e uma tecnologia extremamente minuciosa em detalhes. Para que um observatório seja construído, é necessário o estudo de várias ciências ao mesmo tempo, tais como a climatologia, a geologia, a meteorologia, a oceanografia, vulcanologia e, obviamente, a astrologia. E todas estas ciências, pois, por exemplo, para que um observatório seja finalmente construído, é necessário um amplo estudo do ambiente. Os observatórios devem ser construídos em locais em que não há poluição luminosa, alta umidade do ar, que no caso prejudica a óptica dos seus telescópios, um ambiente alto com uma pressão atmosférica equilibrada e um local árido com o seu clima controlado. Apenas nestes exemplos foram citados a climatologia, a meteorologia, a oceanografia e a geologia. Então podemos ver que para construir um observatório não é tão simples quanto parece. Podemos considerar que o primeiro observatório foi a curiosidade do ser humano, ao quebrar uma barreira, olhando para cima e vendo o céu e a sua imensidão. Exatamente como Galileu Galilei fez, colocando sua luneta a alguns graus elevados e observando o que o espaço nos proporciona para admirar. Mas, e se eu te dissesse que os primeiros observatórios existiram muito antes disso? Muitos povos de diferentes culturas introduziram a observação do Sol, das estrelas e da Lua a partir de monumentos espalhados em inúmeros locais do planeta. A estrutura complexa, formada por círculos de pedra com 5 metros de altura e 50 toneladas, no sul da Inglaterra, chamadas as Pedras de Stonehenge, são um exemplo de um estudo astronômico no período neolítico, no qual a teoria é de que estas serviam como um calendário solar, demonstrando que antes de Galileu havia sim observadores muito aptos no assunto astronômico. E há claramente muitas outras referências dentro do assunto de arqueoastronomia, que seria exatamente aquilo explicado anteriormente, exemplificado pelas pedras de Stonehenge. A arqueoastronomia é o estudo astronômico feito por povos de civilizações antigas, tais como as pirâmides maias e incas, que são exatamente como um observatório. São locais altos construídos para acompanhar os solstícios e equinócios, que estão diretamente ligados à sua agricultura e os seus rituais religiosos. Agora, no mundo moderno, para que serve um observatório? Ora, esta pergunta já foi respondida, porém, vou resumir para vocês. Um observatório astronômico moderno é construído em locais específicos e detalhadamente estudados para que o mesmo seja eficiente no seu propósito.
um observatório é composto por uma estrutura detalhada, espelhos e lentes, telescópios, espectroscópios, câmeras especiais, filtros especiais, além da cúpula que o envolve. Isso não é nem o mínimo da tecnologia utilizada em um observatório astronômico eficiente. Um observatório serve para tornar mais fácil o estudo e, obviamente, a observação dos corpos celestes, eventos terrestres. Também é possível saber a composição química de uma estrela a partir da análise da mesma e de acordo com o espectro eletromagnético. A mesma situação se encaixa nas galáxias e planetas gasosos. Podemos ver também a distância de um corpo celeste em relação ao nosso planeta e muitos outros fenômenos estudáveis pelo ser humano a partir de um observatório astronômico. Dá para concluir que toda essa estrutura complexa não se fixa apenas na ideia de olhar em uma lente e enxergar os planetas mais de perto. Portanto, um observatório astronômico funciona a partir de televisores com hardwares e softwares específicos que compõem uma imagem na tela, dependendo daquilo que o astrônomo gostaria de observar. No mundo inteiro há diversos observatórios gigantescos, em termos de estrutura, espalhados em diversos picos e localidades diferentes. Temos um tipo específico de observatório nos arredores de San Pedro de Atacama, no Chile, no qual é o maior e o mais alto observatório astronômico do mundo. E este observatório abriga centenas de antenas que produzem imagens a partir da luz visível. Este observatório, o ALMA, como é nomeado, é um radiotelescópio e esta sua característica de abrigar um conjunto de antenas faz com que torne possível a observação de galáxias muito distantes. No entanto, no território brasileiro há inúmeros observatórios astronômicos competentes. E o principal observatório brasileiro está localizado no Pico dos Dias, em Minas Gerais. Este observatório está aproximadamente a 1.864 metros de altitude e é o maior do país. Também temos mais 5 observatórios em Minas Gerais, um observatório em Alagoas, Distrito Federal e Espírito Santo, 2 observatórios no Ceará e na Bahia. Também temos no Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e, por fim, muitos observatórios em São Paulo, como os de São José dos Campos, Campinas, Atibaia, Presidente Prudente e em muitas outras cidades no nosso território paulista. Não entrarei muito no assunto de localidade, pois a aula não é de geografia, e sim sobre os observatórios astronômicos e um pouco sobre os mesmos. No entanto, é muito interessante saber que temos grandes observatórios tão próximos de nós e talvez possamos cogitar a ideia de que podemos visitá-los algum dia. Portanto, aqui podemos ver como um observatório astronômico funciona, onde podemos encontrá-los em nosso território e curiosidades super interessantes sobre os mesmos. Falando em curiosidade, é muito legal comentar sobre o telescópio Hubble, no qual foi lançado ao espaço na década de 90 e deu início a um novo patamar dentro do estudo da astronomia, possibilitando a observação de corpos celestes e tudo aquilo que foi citado sem a barreira presente da atmosfera. Este telescópio, que não habita uma tripulação, em seu 4º ano vagando pelo espaço e buscando por fenômenos aparentes, comprovou a existência de um buraco negro supermassivo, apenas observando o comportamento de gás no centro de uma galáxia denominada Galáxia
M87. Após isso, o telescópio Hubble comprovou que a existência de buracos negros no centro de uma galáxia é algo muito comum no universo. Deixo aqui alguns exemplos de imagens capturadas e reproduzidas por este telescópio. Esta é a imagem da nebulosa MYCN18, localizada a 8.000 anos-luz da Terra. O telescópio Hubble também capturou imagens da explosão de uma estrela chamada V838 Monocerotis, que fica apenas a 20.000 anos-luz da Terra, e essas imagens foram feitas num período de 4 anos de observação. Também temos a foto da nebulosa Águia, que está localizada na galáxia M16, a 7.000 anos-luz do nosso planeta. E por fim, o telescópio Hubble capturou em 2019 uma imagem incrível de estrelas se formando numa galáxia chamada NGC 927, localizada apenas a 70 milhões de anos-luz de nosso planeta. Curiosamente, estes tons de laranja e rosa foram criados a partir da reação do elemento químico hidrogênio com a luz das estrelas vizinhas. No entanto, eu devo comentar que notoriamente todas estas imagens possuem algum tipo de edição ou tratamento para melhor compreensão ou para torná-las mais interessantes. Mas acredito que as formas ou formato são reais, porém as cores são reproduzidas a partir do espectro eletromagnético para que elas possam ser contempladas. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre o assunto tão amplo quanto a imaginação fértil de uma criança. Diga-me o que você gostou e, se quiser, deixe aqui curiosidades sobre os assuntos discutidos neste vídeo. Meu nome é Lucas Fávaro, até a próxima!